Gravando já também. Não, mas aí você pode gravar só no momento de começar. Se interromper. Vamos lá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Guardiães do Evangelho. Meu nome é Alexandre, sou médium da casa, e a gente vai iniciar uma aula, tá? Que vão ter mais ou menos uns 10 a 12 módulos. Nós vamos falar sobre a reencarnação. Apesar de falar que são 10, 12, talvez seja mais, ou um a menos, porque o tema é bem vasto e tem muito conteúdo para a gente falar a respeito, tá bom? Então, antes da gente iniciar a live, vamos fechar os nossos olhos, vou pôr uma musiquinha para que a gente possa se concentrar, elevar o pensamento. Veja se a musiquinha está com som bom também, tá para ouvir, só dê um joinha, um positivo aí. Tá. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, a Jesus, ao guardião da casa, aos espíritos que nos assistem, que nos acompanham nessa reunião, para que tenhamos inspiração, auxílio, que possamos compartilhar além das ideias, dos ensinamentos, a energia, os fluidos que recebemos com o nosso próximo. E assim vamos dar início com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, deixa eu silenciar agora aqui a musiquinha, que depois a gente vê mais para frente. Tá, vamos ver aqui, tem perguntas? Não, aqui já respondeu, beleza. Bem, pessoal, vamos começar a reencarnação pela história. Alguém sabe me dizer de onde começou a falarem sobre reencarnação? De que período da história? Egito Antigo? Mais antigo ainda. Vamos lá. Grécia? Que se sabe, foi desde o hinduísmo, há 3.500 anos antes. E a questão do Egito, os egípcios, eles acreditavam numa outra vida, mas não de reencarnar no outro corpo. É que os espíritos vinham, traziam as mensagens e pronto. E se tivesse que vir algum faraó, era só nessa casta, o restante não, era um pouco diferente. Já no hinduísmo, não. No hinduísmo, eles acreditavam na reencarnação de vidas após vidas, e foi através do hinduísmo, há 3.500 anos, que eles conseguiram tirar a questão de doutrinas, de religiões da pré-história. Então, começou naquelas raças, tá? Do hindu, dos indo-europeus, começou a se ramificar por lá. Então, eu vou dar uma lidinha em algumas coisas e vou parar para conversar, tá? Alguém já ouviu falar dos Vedas? Não, né? São 4 livros hindus. E o interessante é que até hoje eles são usados, só que foi modernizado. Mas mesmo assim, são 4 livros. Num é tipo assim, um livro ele é monoteísta, no outro ele é panteísta, no outro ele é de outro jeito.
E mesmo assim, entre os que seguem a doutrina hindu, né, eles se respeitam na própria religião deles. É algo que dificilmente a gente vê isso com outras religiões. Eles têm 4 divisões, seus deuses, e eles mesmos se respeitam numa mesma família, cada um seguindo um determinado livro, né? E foi a partir disso que depois foi tudo se ajustando. Então, eu vou dar uma lidinha aqui, eu vou comentar com vocês, tá? Essa palavrinha, vocês vão ouvir do começo ao fim. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela. Palingenésia. Palin significa renascimento, regeneração. E genésia significa voltando, palingenésia, né? Retorno à vida, renascimento, regeneração. E na religião, doutrina da transmigração das almas. Palin, novo. Genese, nascimento. E ela foi formulada desde a aurora da civilização da Índia. Encontra-se nos Vedas. Da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova. Assim, a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Então, isso não é uma coisa nova, tá? Que se fala. A gente já ouve isso no Espiritismo, mas isso vem lá de trás, de 3.500 antes de Jesus encarnar na Terra. Então, já se falava sobre encarnação, já se comentava sobre isso naquela época. Já acreditavam que tinha uma nova vida. E vocês vão se surpreender com algumas coisas, que como que se perdeu isso tudo? Que na antiguidade, eu vou falar também dos filósofos da Grécia, vários acreditavam nisso tudo. Tem relatos, tem um monte de coisa. E depois se perdeu, tá? Continuando aqui. Opa, mexi em coisa errada aqui. Só um minuto. Vamos lá. Eu não vou ler tudo, que é muita coisa, tá? Mas os historiadores acreditam que a primeira versão dos Vedas em papel seja no século II antes de Jesus, quando o povo hindu desenvolveu um sistema de escrita, que é o sânscrito, tá? Que é aquele que a gente estuda, né? Que quem já estudou chakras sabe que o conhecimento dos chakras vem dessa escrita sânscrita, tá? Que os hindus utilizavam na época. E aí o espiritismo adotou a doutrina, o estudo dos chakras, colocou o nome até de centros de força, mas são a mesma coisa, vem dos hindus, do sânscrito, tá? E era a língua que eles falavam na época. Porque até então, até na cultura judaica, antes da Torá, que seja, e de várias outras religiões, a religião ela se propagava através da verbalização, ninguém escrevia, porque achavam que escrever a palavra de Deus era uma heresia, então se passava de boca em boca. Então demorou-se um pouco isso. E aí, os Vedas foram cruciais no período do hinduísmo porque ajudaram a aglutinar várias crenças pré-históricas, que foi o que eu falei para vocês. Segundo a filosofia, somos todos partes de uma coisa só, que é uma espécie de inteligência divina. Trata-se de uma religião que incorpora a sabedoria de vários mestres e que, por isso, abre espaço para inúmeras interpretações. E depois disso, do hinduísmo, surgiu, no século VI a.C., o budismo, e depois o xanismo. Xanismo, deixa eu ver aqui. Xainismo, que se organizou depois, um século depois, que tem como base doutrinária o princípio da não violência contra todos os seres vivos como forma de alcançar a elevação espiritual. Então, teve o budismo depois e depois o xainismo, né? Então, são outras filosofias que tiveram origem tudo no berço da Ásia. Então, várias religiões, mitologias foram surgindo naquela época e foram se propagando até chegar na Grécia também com os seus deuses, tá? E até uma curiosidade, né?
da cultuação à vaca, né, que os indianos têm, né, se tornou algo sagrado com o passar do tempo, mas na antiguidade eles cuidavam da vaca, que era de leite, né, porque eles tomavam o alimento, então eles preservavam, matavam o boizinho, matava outros, mas a vaca não, porque ela dá alimento, é leite, tipo, nasce o bezerrinho e pronto, era isso. Só que com o passar do tempo, né, passaram a criar um tipo de idolatria por isso, mas no princípio não era assim. Por isso que muitas religiões, filosofias, doutrinas, com o passar dos tempos, elas podem ir para um lado assim, como posso falar, fanático, ou então cético, ou equilibrado, depende de quem está participando da crença, da religião, da doutrina, que as coisas vão mudando, tá? Então, essa cultuação da vaca era a princípio, por questão alimentar, tá? E não porque era algo divino, é isso. Então, muitas coisas nas religiões a gente acaba argumentando alguma coisa, mas não é esse o essencial. Antes de eu ir para a parte da Grécia, né, que é um pouco mais para frente, né, vocês entenderam um pouquinho sobre essa parte que na pré-história os homens, os primatas, nossos ancestrais, eles viviam nas árvores. Aos poucos foram perdendo o medo e descendo das árvores. Foram ficando em locais mais altos, depois até se abrigando em cavernas. E eles cultuavam era a lua, a chuva, o sol, até descobrir ferramenta, agricultura e outras coisas, os reencarnes eram praticamente automáticos. Dificilmente alguém passava de 20, 30 anos naquela época. Então, era um reencarne automático. O espírito não tinha tempo para escolher alguma coisa. Aí, quando começou a surgir as civilizações mais evoluídas, como os hindus, indo-europeus, egípcios e outros mais, até na própria Grécia, começaram a surgir outros seres mais evoluídos, foi quando começou a vir aqueles espíritos exilados de Capela. Quem já leu esse livro, Exilados de Capela, essa ligação que há entre aquele povo primitivo para um povo mais evoluído, com uma constituição mais evoluída, assim, geneticamente, se deu por conta de espíritos mais evoluídos, porque existe o nosso DNA físico, mas existe o espiritual. E para que aqueles espíritos com mais evolução pudessem reencarnar, eles necessitariam do quê? De espíritos, de corpos mais evoluídos. Então, teve que vir no tempo certo que tinha esse contraponto. E aí foi vendo a mistura racial até que se originou outras várias raças. Mas isso levou séculos, não foi nada rápido, tá bom? Só que essas civilizações que a gente conhece hoje como avançada, nossa, como construíram as pirâmides, os maias, astecas, egípcios, Mesopotâmia e gregos, que seja, eram todos espíritos, na sua grande maioria, exilados de Capela, que reencarnaram nesse planeta, poder alavancar os seres que aqui se encontravam. E ainda existe exilados de Capela ainda aqui na Terra em evolução, que ainda não conseguiram evoluir, ainda se encontram aqui ainda, para buscar a sua evolução, e com certeza não voltam mais para Capela, vão ir para outro orbe, para outro local. É o que destina a nós também, aqueles espíritos que não forem evoluindo, passando de grau, vai para outros orbes para auxiliar outras civilizações a se alavancarem do mesmo jeito. A gente não regride, só que nos encontramos em planos ou planetas mais primitivos e com mais dificuldade de poder ensinar os outros e alavancar. Então, foi isso que aconteceu a princípio, tá? Com esses povos mais antigos. Tem até um livro do Chico Xavier
que fala sobre esses povos, tá? Não sei se é Mundo Maior. Eu vou depois pegar o nome e vou ver, tá? Que eu não lembro agora. Fizemos até a aula dele no centro, lá, uma época. Será que é Evolução em Dois Mundos, Ale? Não, é outro. Evolução em Dois Mundos é mais biologia e outras coisas, tá? É outro. É que eu não lembro agora, que fala sobre as raças, tá? Fala sobre o berço da civilização, que fala sobre a África, fala sobre uma parte da Ásia. A fala Caminho sobre da a Luz, Europa. Alexandre? Hã? A Caminho da Luz? Esse mesmo, A Caminho da Luz. Fala sobre as raças, tá? Sobre as reencarnações, os povos, a sua evolução, as crenças, a religião, tudo isso daí. Seguindo agora para a Grécia, tá? Alguém conhece Pitágoras? Já ouviu falar na escola? Já, né? Vamos ver se vocês sabem disso também. Pitágoras foi o primeiro a introduzir na Grécia a doutrina do renascimento da alma, que tinha conhecido em suas viagens no Egito e na Pérsia. Platão adotou a ideia pitagoriana da palingenésia, que já vem lá do hinduísmo, tá? É certo que os vivos nascem dos mortos e que as almas dos mortos renascem ainda. Então, percebam que naquela época eles já falavam sobre a reencarnação, já acreditavam na alma, sabiam que renasciam dos mortos, que desencarnavam e que voltavam, já sabiam sobre tudo isso daí. Só que o que você sabe sobre Pitágoras hoje em dia? Teorema de Pitágoras, só isso. Temática. Só isso, mas não. Tanto que ele na época... Não, tanto que na época ele constituiu uma sociedade, semelhante à sociedade espírita que Kardec fez. Ele constituiu uma sociedade onde lá se estudava sobre, não espiritismo, não era essa palavra, né? Sobre o lado espiritual, sobre matemática, música, que ele falava que a música estava relacionada a números, a matemática, e sobre astronomia. Eram as 4 matérias. E quem participava dessa sociedade era impedido de fazer sexo e de tomar bebida alcoólica. Era muito restrito. E ele ficou com essa sociedade aberta sobre muitos, muitos anos, tá? Até que depois ele largou mão, deixou para outros ir tomando, e outros como Platão e outros filósofos foram seguindo algumas coisas do que ele havia colocado. Só que não da mesma forma, foram se modificando, tá? Mas vou falar um pouquinho mais sobre o que Pitágoras fez, tá? Ele colocava o estudo da geometria, aritmética, música, astronomia, e acreditavam, que eles chamavam, não espiritismo, tá? Mas metempsicose, que é a transmissão da alma de um corpo para o outro após a morte. Acreditavam, portanto, na reencarnação e na imortalidade da alma. E ele vai até mais longe, tá? Antes de eu explicar o que ele está falando lá, acho melhor eu ler o que ele fala para depois explicar para vocês. O mundo foi formado no centro do universo. Lá existe um fogo central, a que eles chamam de Mãe dos Deuses. E é neste fogo central que são formados todos os corpos celestes. Em torno do fogo central movem-se, de oeste para leste, 10 corpos celestes. Então, percebam que ele fala até uma coisa interessante. Quando a gente fala a palavra Deus, remete ao quê? A que figura? Masculina ou feminina? Masculina. Isso. Masculina. E o que ele fala naquela época? De onde surge tudo, as galáxias, da mãe de todos os deuses, né? Coloca como uma mulher como um princípio de tudo. Se a gente for remeter a mulher para a vida de hoje, de gerar uma vida, o princípio é da mulher. É o que ele colocava
nesse princípio. E quando ele fala dessa região de fogo, não sei o que lá, no centro do universo, há estudos que mais para frente eu vou passar para vocês também. Tinha até um quadro antigo, né? Lá no centro, que foi doado lá, que veio da Itália ainda. Eu guardei lá o negócio, está guardadinho, né? Que deve ter algum valor documental, alguma coisa assim histórica, né? E toda a origem das galáxias, do universo, dado por um espírito, vem de uma região chamada uma região focal, que é como se fosse o centro do universo, que é desconhecido de nós ainda no planeta Terra, de onde surge todas as galáxias, que está sempre em formação, e estão sempre se expandindo, sempre se expandindo. E as galáxias, elas se movem. As galáxias, elas não... até o próprio Steve Hawking, né? Aquele que desencarnou faz pouco tempo, né? Ele falava, as galáxias continuam se movendo. Elas não ficam só naquele círculo ou naquela elipse, o que é que seja. Elas estão se movendo para algum local. Elas não estão estáticas, né? E quando ele fala sobre 10 lá, ele fala não só dos planetas nosso sistema solar, né? Mas fala sobre outras galáxias, sobre outros mundos que vão indo em alguma direção. Então, naquela época, tinha os astecas, os maias, que conseguiam enxergar e descobrir várias coisas. O próprio Pitágoras, ou Platão, acho, né? Foi ele que falou também que a Terra era redonda. Que descobriu que a Terra era redonda. Então, tem vários filósofos por aí que eles deixaram tanta instrução, tanto conhecimento, que isso daí foi perdido ao longo dos séculos. E deu a entender que foi selecionado aquilo que precisava cada um guardar. É isso que você deve guardar, mais nada. Mas tem muita coisa. E hoje em dia, a gente continua do mesmo jeito. Se vocês forem perceber, muitas pessoas vão ler um artigo que tenha umas 15, 20 páginas, mas vão ler a chamada, ou vão ler uma página ou duas, já entendi, beleza. E não, é um conteúdo extenso, é muita coisa. Tanto que desses filósofos que eu peguei aqui, só de resuminho para vocês, faz parte de 4 livros. São 4 livros, é coisa pra caramba, é muita coisa falando sobre um, sobre outro, só que só peguei as coisas que eram voltadas para o espiritismo, tá? Porque senão ia falar muita coisa sem ter direção. E tem algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês, e vou dar uma pausa. Vamos lá. Pitágoras foi quem criou a palavra filósofo em matemática. Até então não existiam essas palavras. Em seus estudos, eles concluíram também que a Terra é redonda e que gira em seu eixo. Percebam, a Terra era redonda e girava em seu eixo. E aí, tem algumas coisas que Pitágoras colocou como regrinhas da sociedade, da escola dele, que vocês vão achar muito semelhante com livros que nós, espíritas, já lemos e já nos orientamos por isso. Vejam só. Todas as coisas se assemelham aos números. Educai as crianças, e não será preciso punir os homens. Quem não domina a si mesmo, não encontra a liberdade. Faz aquilo que achares justo, mesmo que o outro pense diferente. Quem fala, semeia. Quem escuta, colhe. Ajude os outros com a carga, mas não a carregues por eles. A vida é como um espetáculo. Entramos nele, vemos o que ele nos mostra e dele saímos no final. Com ordem e com tempo, encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem. Então, percebam que, com outras palavras, tem muito sentido. Ensina a pescar, faz para o próximo que você fez para você. Então, com o tempo, muitas coisas foram trocadas, palavras, o modo de falar, para que todos pudessem entender.
Mas vejam como os ensinamentos vêm lá de trás. É muito antigo, é muito antigo. E o ser humano, o homem, ele vai adaptando a linguagem para ver se as pessoas entendem, compreendem, assimilam, mas são ensinamentos muito antigos. E uma coisa que eu achei até muito legal foi: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Quer dizer, se você der uma boa educação, alguma coisa assim de bom e positivo para as crianças, a possibilidade de você ter que punir quando se tornarem homens lá para frente será pouco. Então, se nós ainda temos que punir os homens de acordo com as nossas leis, a nossa regra, tudo, é porque nós falhamos lá atrás na educação da criança, daquele jovem. Então, começa desde... Tanto que, vou dar um exemplo para vocês, né? Na sociedade romana, são as famílias mais ricas, tá? Aquelas mais pobres não tinham condições. Mas as famílias ricas, quando a criança tinha seus 6 anos, por aí, eu acho que é 6 anos, que foi do Cícero, né? 6 anos. A família já procurava um tutor para ser o educador daquela criança. E aquele tutor ia ficar com a criança até ele chegar numa idade de, acho que era 15 ou 16 anos, para poder colocar ele para iniciar os estudos ou seguir o Senado, alguma coisa lá em Roma. Então, ficava como tutor, ele orientava sobre tudo na vida. Então percebam que ele já tinha essa preocupação com a criança desde pequeno, para que lá na frente tivesse a possibilidade de se tornar um adulto bom. Hoje em dia, a gente se preocupa muito pouco com as crianças. Durante muito tempo, foi pensando muito nos adultos, muito nas universidades, mas a geração lá atrás, crianças, é difícil. É muito difícil. Então, a gente tem que se preocupar mesmo com as crianças. Até o próprio Jesus falava, né? Venha minhas criancinhas, porque elas são puras, tudo. Então, tem como você direcionar elas para um caminho correto. É mais fácil. Depois que se torna adolescente, é muito mais difícil para consertar, ou para ajustar, ou para conduzir. Então, as falhas, os problemas, a gente já vê quando o espírito reencarna, desde o seu comecinho, já percebemos as falhas. E muitas vezes até achamos engraçado ou bonito. Falar, puxou o pai, o tio, a madrinha, a avó, o tio, o vô, o pai, a mãe. Quando são coisas boas, legal. Mas se forem coisas negativas, corrija. Corrija, repare, porque os pais, sejam pais adotivos ou pais também de sangue, né? Eles têm por obrigação de corrigir e fazer com que aquela alma siga um caminho legal, tá? Você já tinha ouvido isso de Pitágoras? Não? Só que isso me lembrou o que a minha psicóloga falou hoje, Ale. Ela falou assim que é muito importante, por exemplo, a criança, ela começa a mudar a personalidade dela, da infância para a adolescência, ela começa a cada vez mais moldar o caráter. Então, a partir daí que você deve orientar ela mais, porque ela vai começar a caminhar para a vida adulta e ela tá descobrindo as coisas, descobrindo o mundo. Então, começa um molde de caráter dela aí. Então, Caráter ou personalidade? os dois. Os dois. Eu tive esse diálogo com a Luciana há um tempo atrás, com a Luciana e com o Henrique junto. A gente conversou sobre isso, né? Sobre caráter e personalidade. Personalidade, ela se molda assim com o tempo. Você molda, você melhora ou piora, você vai moldando ela. O caráter, você corrige algumas coisas, mas a essência é aquela que você já traz de outras vidas e isso não muda, entendeu? Então, o caráter, você corrige algumas coisas, mas a essência, aquilo é seu. Vou dar um exemplo, vai. Tem pessoas que você vê assim que são sérias.
Não adianta mudar. É uma pessoa mega séria. Tem outros que têm a crescência de ser boa. Boa, nossa, a pessoa é boa, é até boba. Não tem isso que as pessoas falam? Tem outro que é muito brincalhão, tem outro que não leva nada a sério, tem outro... Então, esses tipos de personalidades podem ser corrigidas, mas a essência que seja egoísmo, vaidade, ciúme, ressentimentos, uma pessoa violenta, uma pessoa calma, esses tipos de coisas que influenciam o caráter da pessoa, que pode levar ela a brigar, ser violento com o outro, amoroso, respeitar, não respeitar. Então, se mistura com a personalidade, mas a essência, a moral de cada um, a gente nasce com ela. É um debate, é um tema isso aí. Vocês têm que pensar, refletir sobre isso, entendeu? Porque se mistura um pouco, tá? A personalidade com o caráter. O Alexandre, e aqueles casos, por exemplo, de uma criança que, sei lá, com seus 4, 5 anos, ela é muito levada, bagunceira. Aí passa 7, 8, 10 anos, 11, 12, ela fica calma, começa a ficar calma, muda. Tem algum tipo de explicação isso? Porque tem criança que, tipo, nossa, é super levada e depois cresce assim e fica zen. Depende do que aconteceu com ela nesse período, do que ela passou, que às vezes tem situações que alguns jovens, vamos falar de criança para passar para adolescente, ou de adolescente para jovem, que seja, às vezes passam por determinadas situações que levam a ter um amadurecimento, leva a rever a vida de outra forma, às vezes impede que você seja daquele jeito, porque daquele jeito você está sofrendo, ou então está passando por alguma coisa que não é legal, ou então reflete que eu tenho que mudar para conquistar tal coisa, não está sendo bom, mas tem N motivos, tá? E geralmente, quando uma criança tem muita energia assim, criança mesmo, muita energia, ativo bagunceiro, não para de jeito nenhum. Hoje em dia você pode ver que muitas vezes tem até, como que chama, Lu? É hiperativo, né? Hiperativo, ou ansiedade, ou então é o jeito dela mesmo, ela precisa gastar energia. E quando ela brinca, extravasa, opa, acalmou, que tem muita energia. E geram... e tem influência do meio, do ambiente, da família, do mundo. Sim. E muitas vezes as crianças que são muito agitadas assim, se não for hiperativo, não for ansiedade e não for outra coisa, são aqueles médios de efeito físico, que está cheio de energia, se não botar para fora, destrói a casa. Entendeu? Tem isso também. Tem isso. Eu destruí a casa quando era criança. Sério, minha mãe ficava alerta. Se me deixasse sozinho, nossa, não conseguia ficar parado, entendeu? Aí juntou também que eu também, depois, quando já estava quase adolescente, não é adolescente, mas criança ainda, né? Até seus 10, 12 anos, aí tinha dislexia para falar, trocava as palavras. Então, era complicado. Hoje em dia é mais fácil de descobrir, identificar e ajudar, né? Mas Sim. há anos atrás era complicado. Era bem difícil. Vamos lá. A escola neoplatônica da Alexandria ensinava a reencarnação precisando a vantagem desta evolução progressiva para as condições da alma. Tinha Platão e teve um outro filósofo também chamado Plotino, que foi um dos principais seguidores da doutrina platônica, tá? Tem bastante coisa sobre ele, mas não vou me esticar sobre ele. O primeiro de todos a rever várias vezes no curso de suas Eneidas. Eneida é aquele livro grande, tá? Que foi escrito naquela época, levou 10 anos para escrever esse livro aí, tá? E lá fala sobre o ser, sobre a civilização e sobre a alma do mundo, tá? É um livro extenso, grande, que levou 10 anos para ser escrito. Mas se a gente for levar em conta a época, né? Muitos dos escritos da época
eu acho que nessa época não tinha nem a questão de tinta, eu acho que era cera ainda. Até os próprios papiros, né, eles usavam cera, tudo, tinha que secar. Então, 10 anos, eu acho que naquela época, 10 anos para escrever era justificável, né? Sei lá. Não dá para fazer essa similitude aí, não. E aí a providência de Deus, escreveu Plotino, assegura a cada um de nós a sorte que lhe convém, e que é harmônica com seus antecedentes, segundo suas existências sucessivas. Aí um outro filósofo, Chámblico, acrescenta: assim, as penas que nos afligem são frequentemente castigos de um pecado do qual a alma se rende culpada em sua vida anterior. Algumas vezes, a razão do castigo nos é ocultada por Deus, mas nós não devemos duvidar de sua justiça. É parecido com o Espiritismo ou não? Por isso que quando, não sei qual foi a leitura que nós fizemos, se fui eu que fiz, não lembro quando foi. Ah, fui eu que fiz, sobre o Espírito de Verdade. Que ele dizia ser o quê? Um filósofo lá da antiguidade e não podia deixar seu nome. Então, vejo quantos filósofos da antiguidade não falavam sobre isso. Inúmeros falavam sobre isso. Inúmeros comentavam sobre essa pós-vida, né? Essa vida, essa reencarnação, isso tudo. Então, não é uma coisa nova. E aí, chegando mais para frente, né? Com os romanos, já na época de Jesus, tá? Já estamos chegando mais perto de nós, tá? Na época de Jesus, os romanos, aí os romanos que adquiriram também tinha alguns romanos, como Virgílio, na Grécia, né? Ele acreditava também na palingenésia, que você já sabe, né? Que é renascimento da alma, né? Todas as almas, ainda que por milhares de anos, tenham retornado à roda desta existência, nos Elíseos ou no Tártaro, Deus a chama em numerosos enxames ao rio Letê, a fim de que, privadas de recordações, revejam os lugares superiores e convexos e comecem a querer voltar ao corpo. Então, aqui ele está falando também do paraíso, está falando do inferno, está falando do umbral, daquele plano que fica entre o espiritual, entre a terra, que muitos são chamados, e então eles já acreditavam nisso. Tanto que tem até, acho que são, não lembro agora qual povo que é. Se são, acho que são os gregos, não sei. E tem outros povos também nórdicos que faziam isso, né? Que o morto, né, quando ele desencarnava, para ele poder entrar na nova morada espiritual, ele tinha que pagar. Então, tinha que levar ou moeda, ou ouro, alguma coisa, para poder entrar no local tal. Então, isso é de muito tempo atrás, só que foi muito fantasiado, mitologia, historinhas, tudo, mas a grande maioria dos povos acreditavam nisso. Aí agora a gente vai chegar mais próximo de uma das reencarnações de Kardec, tá? Porque o Kardec reencarnou nos povos gauleses. Quem eram os povos gauleses? Eram celtas, tá? Hoje em dia até uma parte da Bélgica também tem, mais lá. Quem conhece melhor é a Cris. Lá é o quê? É mais Europa Ocidental, Oriental, Sul da Europa, Norte da Europa? Não sei, faz tempo que eu não viajo, já esqueci. Ah, tá bom. Então. Não, mas lá eu acho que está mais para ocidental. Norte, né? É ocidental, né? Mas é ocidental. É isso. Então, o termo gauleses designa um conjunto de populações celtas que habitavam a Gália. Isto é, o território corresponde, grosso modo, à França, Bélgica, até uma parte da Itália também.
acreditavam nas vidas sucessivas. César escreveu na Guerra de Gales, o que César deixou escrito, tá? Sobre os celtas, principalmente, que o César, quando invadiu lá, ele exterminou o povo celta. Ele dizia, uma crença que eles buscam sempre estabelecer é que as almas não perecem de forma alguma e que após a morte elas passam de um corpo para outro. E Allan Kardec, esse nome Allan Kardec, o Kardec adotou esse nome, né, que foi de uma vida que ele teve entre o povo celta. Então, Kardec, quando ele reencarnou, ele já tinha, em vidas pretéritas, essa concepção da vida após a morte, da imortalidade da alma. Ele demorou algum tempo para poder entender a doutrina espírita, para poder participar das reuniões de magnetismo, das mesas girantes, né? Mas ele já tinha isso com ele de vidas pretéritas. Só que era o quê? Numa outra cultura, numa outra doutrina, mas ele já tinha isso com ele. Então, vocês podem ter certeza que até quem hoje é espírita em vidas pretéritas, já tivemos alguma instrução e algum conhecimento, até entendimento sobre a vida após a morte, que pode ter sido com os povos celtas, pode ter sido no hinduísmo, pode ter sido em todos esses povos que eu já contei para vocês. Então, cada um de nós que se encontra hoje no Espiritismo não está caindo de balão e sabendo pela primeira vez. Por isso que algumas pessoas assimilam mais rápido o conhecimento e até a prática mediúnica do que outros. É pelo tempo que você já tem de experiência com relação a esse tipo de doutrina, filosofia, religião, e aí você acaba tendo mais facilidade e a evolução vai sendo cada vez mais rápida. Então, a diferença de um para outro, mediunicamente, se dá por essa nossa história lá atrás, pelas experiências que nós já tivemos. E aí, chegando na época de Jesus, tá? Tinha um judeu chamado José, que ele era historiador, né, dos romanos, e ele deixou inúmeros escritos sobre o povo da época e até sobre Jesus, tá? Entre o povo judeu e mesmo nas escolas, no retorno à vida da alma dos mortos. O sábio beneditino Dom Calmette se exprime assim em seus comentários sobre essa passagem das Escrituras. Vários doutores judeus creem que as almas de Adão, Abraão, Finés, animaram sucessivamente vários homens na sua nação. O Talmud ensina que a alma de Abel passou ao corpo de Sete e mais tarde ao de Moisés. O Zohar diz que todas as almas são submetidas às provas da transmigração. E a Cabala são os renascimentos que permitem aos homens se purificar. Então, percebo que até entre os judeus, na época, eles acreditavam, só que eles esperavam até que o Messias, né, iria vir novamente, tudo, livrar o povo judeu dos romanos. Só que veio Jesus e trouxe outro tipo de mensagem. Vieram outros também, trouxeram outro tipo de mensagem, nem sempre pela violência, começou a mudar um pouco as coisas. Aí teve também, eles esperavam que Elias, né, fosse reencarnar. E aí, rei Elias reencarnou sim, só que rei Elias reencarnou e ninguém reconheceu Elias, porque o Elias, ele veio como João Batista, e aquele que foi degolado, né? E ele que batizou Jesus na água lá, até humildemente, e ele, João Batista, que em outra vida foi Elias, reconhecia a evolução de Jesus ser maior do que a dele. E ele mesmo não foi reconhecido perante os judeus como Elias de outra vida, pelas coisas que ele pregava e fazia.
E eles não reconheceram. E hoje é a mesma coisa. Se por acaso surgisse um novo espírito com outro tipo de concepção muito diferente do que nós hoje tratamos ou conhecemos, será que a gente iria reconhecê-lo também? Iria entendê-lo, aceitá-lo? Não sei. Alguns sim, outros não. Não sei. É muito difícil, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que em várias culturas, em vários momentos do nosso planeta, se falou a respeito da reencarnação. Só que ficou relegado, tá? Aí tem aqui também, ainda, tá? No Evangelho, quando seus discípulos perguntaram a Jesus se ele voltaria, ele respondeu afirmativamente, dizendo: Elias já veio e não o reconheceram, mas ele lhe tem feito tudo o que havia sido predito. Tá, isso aí eu já falei, né? E aí, outra parte aqui também de Jesus, né? Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou qualquer um dos antigos profetas que vieram ao mundo. Jesus, longe de dissuadir, como se eles estivessem falando coisas imaginárias, se contenta em acrescentar: E vós, quem acredita que eu sou? Quando encontra o cego de nascença, seus discípulos lhe perguntam se esse homem nasceu cego por causa dos seus pecados de seus pais, ou dos pecados que ele tinha cometido antes de nascer. Eles acreditavam, então, na possibilidade da reencarnação e na possível preexistência da alma. Sua linguagem fazia mesmo crer que essa ideia estava difundida entre o povo, e Jesus parecia autorizá-la em vez de combatê-la. Ele falava das numerosas moradas que se compõem a casa do Pai. Então, percebam que, da mesma forma que na catolicismo, budismo, espiritismo, tem várias doutrinas aí que ficam esperando, olha, o Chico vai voltar, Kardec vai encarnar, Jesus está voltando. Isso não é uma coisa nova, tá, gente? Isso aí vem lá de trás. As pessoas sempre ficam esperando que um desses espíritos missionários voltem à Terra. Eles podem até voltar em missão, mas nós os reconheceremos? Não sei. Será que eles vão voltar? Vão ter que voltar ou vão voltar outros nomes que possam também fazer o seu papel? Não há somente eles, também tem outras tarefas. E espíritos missionários não ficam encarnando assim que nem nós ficamos reencarnando. Eles têm outra evolução, outras tarefas e outros planos para poder também ajudar e fazer a sua parte. Entendeu? Então, é bem mais complexo. E o último ponto aqui, vai chegar na parte da igreja. Eu não vou chegar na parte da igreja. Eu quero que vocês comentem alguma coisa aí, ou falem se estão entendendo, se sabiam que existiam tanta coisa assim, se não sabia, ou já tinha ouvido, mas não tinha se ligado. Eu não sabia. Eu achava que a questão da reencarnação era muito recente. Começou, talvez, ou com o espiritismo ou na época do iluminismo. Eu não achava que era muito antiga. Ou, pelo menos, no Egito Antigo. De resto, eu não imaginava, assim. E desses filósofos, desses povos, até mais para cá, tudo, conhecerem e saberem disso também? Isso me lembrou quando eu estava estudando filosofia. Teve até um filósofo que... Isso me deixou muito estranha na hora que eu vi, porque teve até um filósofo que eu não me lembro o nome, mas ele questionava toda hora o pessoal antigo acreditar em vários deuses, né? Em Zeus, em Poseidon. Eles ficavam tipo, Deus não é assim, Deus não é humano, Deus não mata. Ele falava como se fosse uma forma que ele conhecesse tanto a Deus que parece o que a gente é antes, parece que a gente é hoje, que a gente conhece hoje, entendeu? Não lembro o nome? Não lembro o nome, só sei que ele tentava questionar muito
as pessoas de acreditarem em um Deus que matava, em um Deus que roubava, em um Deus que condenava, e que Deus nunca ia ser igual aos humanos, que a gente nunca ia conhecer a grandeza que Deus é, assim. Ele sempre falava muito isso. Eu não sei se ele era antes de Sócrates ou depois, mas provavelmente ele era bem antigo. O que mais? Esse é engraçado, uma coisa que sempre me pega, sempre que eu entro nesses assuntos, porque assim, a história, a gente era um povo primitivo, né? Povo primitivo, aí veio, por exemplo, os espíritos de capela, reencarnaram aqui. Tem mais coisa no meio ainda, tá? Isso. E é engraçado tentar entender de onde nasce esse conhecimento, por exemplo, não, sabe? Não é do nada, a gente sabe que veio de um outro, mas assim, você tá reencarnado e ter essas ideias assim, sabe? Ela surgir numa época que não tem uma base, né? É uma coisa engraçada. A base, mas eu acredito que essas ideias assim, elas vêm aos poucos, né? Ela nasce aqui, nasce ali e ela vai evoluindo. Eu acredito que seja assim, com a maioria das coisas. Tipo a matemática, como que surgindo aqui, ou a filosofia, entendeu? É muito estranho para pensar. É que é engraçado, eu acho engraçado. O que mais? A Cris tá quieta. Vai, Cris, fala alguma coisa. Cris. Pãozinho na boca. Eu não. Não, já tinha lido aí algumas coisas e até eu acho que até o próprio cristianismo, né? Ele, na verdade, se você pensar que o conceito dele é ressurreição, né? Foi desvirtuado mesmo, e mesmo cientificamente falando, você não, né? Como é que você vai voltar no mesmo corpo, né? Que essa é a base digamos, do cristianismo voltado para o catolicismo, né? Mesmo, principalmente cientificamente, isso não é possível, né? Então, foi mesmo, né? Esse conceito veio sendo amadurecido e tem vários filósofos mesmo na idade. Eu gosto muito de ler alguns são tão difíceis, você imagina, né? Antes de Cristo, eles terem esse tipo de pensamento, é incrível. E mesmo na época aí da Idade Média, né, em que a igreja saía, né, caçando as bruxas, digamos assim, haviam esses filósofos que defendiam muito ainda essa ideia da reencarnação, de haverem diversos mundos, né? Porque a gente chegou num ponto de ignorância que a igreja, que difundido pela Igreja Católica, que eles achavam que o céu, né? As estrelas no céu, e o céu era um manto que Deus jogava para, né? O fanatismo, né? Você imagina, é um manto que Deus joga para ficar de noite escuro, né? Isso é uma loucura, né? E já era explicado há milênios atrás. Exato, há milênios, né? Povos antigos falavam né, das estrelas, de outros, da sua forma, no seu linguajar, né? E a gente foi realmente com o catolicismo, né? A gente foi regredindo nesse conhecimento, né, científico seja da reencarnação, seja da existência de outros mundos, da existência da alma, né? E com muito custo a gente está recuperando, né? Recuperando esse conhecimento, difundindo outra vez esse conhecimento, né? Então, a hora que a gente começa a ler é muito bacana, porque você vê que isso é muito antigo, que a gente, por isso que a Idade Média se fala que é a Idade das Trevas,
Na Era das Trevas. Né? Da escuridão, porque realmente, em termos de conhecimento, a gente assim regrediu de uma forma tremenda e fomos recuperando, estamos nesse processo, né? É muito bacana. Então, é bom a gente ter esse relato, porque são conhecimentos muito antigos, então ele ficou estagnado. É como se tivesse jogado um manto lá, acabou. Agora a história começa a partir de agora. Esqueça o que os hindus, o que os gregos, o que os romanos, o que os outros povos descobriram e vamos agora. Só que não tem como apagar isso, porque existe tanta abundância de conhecimento, de informações, até em monumentos, em escritas, que não tem como se apagar isso tudo. Até falando dessa era aí mais para frente, Idade Média, esses pensadores antigos e mais modernos, eles começaram a escrever na língua inglesa, que eram poucos que falavam inglês. Era uma língua que era uma língua pagã. Para quê? Porque todo mundo falava latim. Então, vamos escrever em inglês para só quem conhece entender, para que o conhecimento possa ir seguindo em frente. Porque muitos livros, na época, surgiram na Idade Média porque a igreja contratava algumas pessoas para ficar escrevendo durante horas, dias lá, para fazer réplica, tinha que ir fazendo réplica, que não tinha a gráfica ainda, né? Aquele modelo gráfico. Então, eram tudo cópias. Então, era desse jeito. Só que foi uma época muito difícil. Só que eu estou passando isso para vocês porque para entender que a questão da reencarnação, da existência da alma, é algo muito antigo, que é muito antes de Kardec ainda. Esse conhecimento ele não é restrito ao espiritismo, né? Ele vem antes e vai seguir ainda, né? Talvez com, sei lá, a ciência também já começa a falar, né? Muita gente, então é para e é bacana porque também não é que é do espiritismo e nasceu na França, né? Não a gente percebe que é difundido no mundo inteiro, em todas as regiões, Ásia, Europa, mais primitivamente, né, nos povos, até povo indígena, né, tudo. Então, né, cada um na sua forma, Não, mas tem o conhecimento. Né? Então foi em todo o globo, né? Então não é uma coisa pontual, né, que surgiu em 1856, né? Então, nessa época da Idade das Trevas, a Idade Média, a Igreja Católica prendia os ensinamentos, era em outra língua, como você falou, né? E isso mudou, foi com o Lutero para frente? Não. Isso começou a mudar realmente. Lutero ele tirou um pouco da questão do materialismo, né? Do dinheiro e também de outras coisas. É uma mudança que começou, tá? Mas não foi só aí. Para poder abrir para o lado espiritual mesmo, novamente, foi com o Kardec. Abrir para o mundo, assim, voltar novamente a falar sobre o espiritual, foi o Kardec. E era difícil da igreja ou de outras doutrinas questionarem Kardec, porque ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, e ele tinha outros cientistas, historiadores, outras pessoas do lado dele que também eram muito inteligentes. Por quê? Quando ele implementou a doutrina espírita, a base era ciência. O segundo pilar, para fortalecer, era a filosofia. E só por último era a religião, porque ele sabia que era o mais fácil de praticar. E contra a ciência, naquela época, a ciência, para você combater a ciência, você tinha que ter muito conhecimento para poder combater. E quando a igreja foi queimar em praça pública os seus livros, não sei o que lá,
a ciência, a comunidade estudiosa se revoltou contra aquilo, que eles não queriam que voltasse novamente às inquisições e o que quer que seja, né? Então, aí, acabou-se por lá. E voltou novamente. Por isso que o ressurgimento teve que ser com alguém que tivesse o respeito, entendeu? E que não fosse levar pelo fanatismo. Porque muitas religiões, doutrinas, elas se apegaram somente à questão religiosa e foram se deturpando com o passar do tempo. E a própria doutrina espírita, se você for levar em conta, uma grande parte dela se pratica pouco a ciência e a filosofia, e mais a religião. E a gente está fazendo uma divisão agora. O quê? Na sexta-feira temos que ter mais estudos, mais parte filosófica, mais parte científica, histórica, que seja. A parte, assim, mais religiosa, nós praticamos no dia a dia. Mas aquela palavra mais amena, mais suave, é na quarta-feira no Evangelho, é na segunda-feira mesclando com algumas coisas. Mas a gente tem que seguir esse segmento, porque é algo que foi muito sério implementado. Eu peguei até uns livros que eu estava lendo para preparar algumas coisas aí, né? Do Ernesto Bozano, que foi um espírita, que os livros dele são muito técnicos, tudo. Ele explicando algumas reuniões que eram feitas na época, né? Nossa, era algo assim muito, muito sério. Eles estudavam, eles punham em prática. Eles realmente, não é que nem a gente fala, eu vou no centro, trabalho de desenvolvimento, vou assistir uma aula, eu vou sentar lá, esperar que o espírito venha e pronto. Não, eles já iam determinados. Vai ser um estudo, eu vou falar sobre isso, nós vamos pesquisar isso, vamos trabalhar isso. Na hora de fazer a evocação, a gente vai fazer com determinados espíritos para aprender sobre isso que foi falado hoje, perguntar para eles o que eles acham disso, o que eles acham daquele que desencarnou, eles vinham com um assunto já determinado. Então, as reuniões mediúnicas não era assim, senta, o espírito baixou em mim e faz o que ele quiser. Não, eles direcionavam. Por isso que começou a ter muita evolução e muito conhecimento. E isso foi se perdendo com o passar do tempo, né? E eu estou tentando retomar isso aí de alguma forma. E quando a gente tiver a oportunidade de reabrir, tentar voltar a tentar ver se a gente consegue encaixar dessa forma para que faça evoluir, para que faça deslanchar. Vai precisar do quê? De estudo, de preparo, de um monte de coisas. Só que eu vejo, já que você tocou no Lutero, tudo, eu vejo que na própria doutrina espírita já está havendo as suas divisões. Já está acontecendo as suas ramificações e suas divisões. Cada um está seguindo uma linha, o outro segue outra linha, o outro vai naquela direção. Então, a tendência vai ser essa também. Tá? Mas a tendência que eu prezo e que eu acho, minha opinião, né, correto, é continuar seguindo a de Kardec, continuar seguindo a ter esses médios espíritos assim mais antigos, tudo, que eles têm esse tipo de segmento, tá? Esse tipo de doutrina mais científica, filosófica, que para você evoluir como ser, como espírito, né? Porque é benéfico você escutar coisas boas sobre amor, caridade, moral. Isso aí é bom. Temos que estar sempre relembrando essas coisas. Mas o espiritismo não é somente isso. Se a gente não se enriquecer com outros assuntos, nosso espírito não evolui. Não evolui. Você vai evoluir somente numa parte, que é a parte religiosa, caridosa, entendeu? Isso vai evoluir. Mas aquela que você questiona as coisas, filosófica, de raciocinar, de questionar, de tentar refletir, que nem estava fazendo agora há pouco, Ivan, de refletir, por que aconteceu aquela mudança? Nossa, como que surgiu esses pensamentos, né? E a parte também científica, de buscar a história, de buscar de onde aconteceu, desde que povo,
e aí a gente usa isso aí e reflete. Puxa vida, então é desde lá de trás, que nem a Cristina comentou, que chegou hoje, depois de um certo tempo de obscurantismo, depois voltou novamente, e é uma coisa muito antiga. E se nós levarmos em conta que a gente já reencarnou, olha, inúmeras vezes aqui na Terra, com certeza já ouvimos falar disso várias vezes. Então temos que evoluir. E eu penso também na questão de manter esse conhecimento e evoluir cada vez mais nisso daí, para poder propagar para quem vier depois de mim, depois de outras pessoas. E dar continuidade, seguir em frente. Porque senão acaba acontecendo como em outros núcleos que eu já vi. Aquela pessoa desencarnou, morreu, acabou. Não, tem que deslanchar, tem que dar continuidade, tem que ir em frente. Então, a gente vai começar a criar essa base de novo, estruturar isso tudo para que a gente possa seguir de uma maneira bem melhor. Eu antecipei isso aí, nem ia falar sobre isso, mas já estou falando. Eu não sei se todo mundo gosta ou não, entendeu? É porque é mais fácil, isso aí eu concordo, é mais fácil a gente apenas ouvir aquilo que a gente quer ouvir, e é mais difícil a gente ouvir algumas coisas, despertar a curiosidade, que é o mais importante para eu buscar, para eu ler, para eu pesquisar e ver onde que está tal coisa e evoluir. Então, a gente aqui não está de passeio, não, gente. Ale, somente quem é espírita. Ale, tem alguma dica para despertar a criatividade? Não. Lampadinha, musiquinha. Não, é tipo alguma dica para você aprender mais, se dedicar mais. Olha, isso aí é uma coisa, Ingrid, que vem de cada um, tá? E conhecimento, você só assimila com o tempo. Você não consegue... Ainda a gente não tem condições de obter conhecimento em questão de meses, 1 ano, 2 anos. Você consegue com o tempo, vai assimilando. E muitas vezes você tem que voltar, reaprender. Eu vou dar um exemplo. Teve uma live aí, não sei se foi numa quarta, numa segunda-feira aí, que o Henrique me perguntou umas coisas que eu falei, só que a resposta minha não foi a contento para ele. E eu percebi o quê? Puxa vida, eu esqueci, eu tenho que voltar a ler e estudar de novo. Isso é bom, é importante isso. A gente tem que ter esse tipo de coisa, entendeu? Que a gente não sabe tudo, temos que, às vezes, relembrar algumas coisas, voltar a ler de novo alguns temas, alguns estudos que a gente deixou de ler, de parar. Então, tem que fazer isso, é importante. Eu acho importante. Pelo menos, eu prezo por isso, né? Da gente não ter resposta para tudo, e principalmente quando você fica de não ter a resposta, né? E você percebe que você tinha, só que você não lembra e esqueceu. Então, você tem que voltar. Aí você se toca, você tem que estudar, tem que ler mais. Isso é importante. Eu acho isso ótimo. Eu acho, né? E aí você vai adquirindo conhecimento, mas é ao longo do tempo, tá, Ingrid? Você não consegue de uma hora para outra. Algumas coisas decoradas, assim, você consegue, mas é muito difícil. Entendimento, né? O entendimento Conhecimento é ao longo do tempo que se adquire. E acho que muitas vezes, quando a gente volta até numa coisa que a gente já viu, reveu várias vezes, você sempre vai ver com outros olhos, ou sempre vai aprender uma coisa nova ali, ou relembrar alguma coisa, não sei, eu tenho essa sensação, assim, toda vez que vai... E no tema de hoje foi a mesma coisa. Eu relembrei algumas coisas, eu aprendi coisas novas também. Então a gente, vou dar um exemplo a vocês, nós que somos, oradores, a gente tem que prezar muito por isso. Por quê? Quem prepara uma oratória, vocês podem ter certeza que aprende mais do que quem está ouvindo. Sim. E aí você vai adquirindo cada vez mais bagagem, mais conhecimento, e você vai conseguir passar cada vez mais coisas para quem está ouvindo você.
E, oportunamente, quem está ouvindo, mais para frente, talvez possa também fazer parte e falar também para os outros, ou até acrescentar em alguma live, algum comentário, algum questionamento que agregue também. É importante isso. Todo mundo falou? Então tá. Vamos lá. Deixa eu ver, ó. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque... Deixa eu ver se tem... Ah, não, agora estou no finzinho. Tá bom. Só para terminar aqui, tá bem rápido. É bem rapidinho mesmo, tá? Aí aqui fala sobre, na época da igreja, né? Na Idade Média, que nem eu conhecia ele, tá? De todos os padres da igreja, um chamado Orígenes é o que afirmou de forma mais precisa e numerosa passagens do seu Princípios, livro número 1, A Reencarnação ou Renascimento das Almas. Sua tese é esta: a justiça do Criador deve aparecer em todas as coisas. São Jerônimo, por seu lado, afirma que a transmigração das almas fazia parte dos ensinamentos revelados a um certo número de iniciados. Em suas confissões, Santo Agostinho nos diz: minha infância não sucedeu a uma outro idoso. Morto antes dela, mesmo antes desse tempo, tinha já estado em qualquer parte? Fui alguma pessoa qualquer? Então já havia esse questionamento até Santo Agostinho, naquela época. Ainda no século XV, o cardeal Nicolas de Cusa sustentava em pleno Vaticano, que já havia o Vaticano, a teoria da pluralidade das existências da alma e dos mundos habitados. Percebam, existência da alma e dos mundos habitados. Não somente como o assentimento, mas com os encorajamentos sucessivos de dois papas, Eugênio IV e Nicolau V. Malgrado esta exceção, a doutrina das vidas sucessivas permaneceu velada por toda a duração da Idade Média, porque esta severamente proscrita pela Igreja. É preciso esperar os tempos modernos e a liberdade de pensar e discutir para que isso reapareça. Leibniz, estudando o problema da origem da alma, admitiu que o princípio inteligente, sob a forma de mônada, que é do espírito, tá? Tinha podido se desenvolver no reino animal. Numerosos pensadores se reuniram a respeito da reencarnação. Dupont de Nemours, Charles Bonnet, Lessing Constant Save, Pierre Leroux, Fourier, Jean Renaud. A doutrina das vidas sucessivas foi vulgarizada para o grande público por outros vários escritores. Então, percebam que até a própria igreja tentou apagar até dois papas que acreditavam na pluralidade das almas, e de outros padres e outros que estavam lá. Mas, por outros N motivos, acabaram velando isso, escondendo e seguem em frente de outra forma. Então, isso sempre teve. Então, esse conhecimento, essa orientação, essa informação, sempre houve. E foi retomada depois com Kardec. E hoje em dia, até eu assisti um filme no Netflix, tá? Que eu recomendo a vocês, acho que é Vozes e Vultos, tá? Eu vi. Então, mostra uma comunidade americana dos tempos de hoje, tá? Acho que era anos 80 ou 90? 80. Anos 80, comunidade americana do interior, tá? Que o reitor da faculdade e outros membros da sociedade eles faziam reuniões espíritas, de evocações dos espíritos. Então, assiste, não vou dar spoiler, que o filme é muito bom. Vocês vão perceber, é um filme americano, né? De uma comunidade americana dos anos 80 que eram espíritas e praticavam o espiritismo. Teve um local que muitos eram católicos, e eles praticavam o espiritismo, faziam reuniões na casa.
de um, na casa de outro. Muito legal Que mesmo. até eles nem falavam muito, porque muitos não acreditavam, né? Muito, Isso. pode ser uma coisa mais... E ele mostrava um livro também de um escritor antigo aí que mostrava a vida pós-morte. Então, percebam que em todos os continentes, acho que foi a Cris que falou, né? Em todos os continentes, a mensagem de uma nova vida, de reencarnação, existe no planeta todo. Não é? Olha, não sei, vou fazer um comentário aqui, até me perdoe se for, mas é uma sensação que eu tenho. Que a gente puxando lá, bem desde lá de trás, até como vem na história, acho que poderia ter até uma outra, ser enxergado de uma outra forma, tudo, porque todos tinham, né? Se você, que você estava contando, mas misturou muito, né, com o poder, com outras coisas, que acabou apagando isso, né? Isso. Eu acho que se não tivesse essa interferência, Seria poderia um ter mundo até uma outra diferente hoje. direção, né? Ter um outro direcionamento, né? Teria sim. Seria um planeta bem diferente hoje em dia, com um povo bem diferente, mas os desígnios do alto, né? É o que nos resta, mas por isso que a gente está evoluindo. E já está acontecendo, tá? De muitos que já desencarnaram e estão reencarnando, de não voltar para cá, de estar indo já para outro orbe. Já está acontecendo isso, de muitos que desencarnam no momento, né? Desde o começo da pandemia aí, muitos estão desencarnando, já estão indo para outra esfera, não reencarnam mais aqui não. E vão ajudar esse outro orbe de alguma forma a evoluir. Então, isso aí é cíclico, pessoal. Vai sempre acontecer, sempre, sempre, sempre. Porque o planeta tem que evoluir, ele tem que progredir, tem que andar. Não pode ficar parado. E aí, como eu me movo a puxões de orelha do mundo espiritual, eu estou me movendo já. Eu já quero a mudança, quero fazer, que eu quero pôr em prática. Não posso, senão eu vou chegar do lado lá e não fiz nada, entendeu? Principalmente a gente estudando, e aí até revendo que nem agora, que eu acho muito interessante voltar lá atrás mesmo, acho muito legal. E até de segunda-feira que a gente está vendo o livro Céu e Inferno, que acaba mexendo com coisas também que passaram, eu tenho me perguntado assim, até eu sei que muita coisa acontecia, principalmente quando estava sendo feito, né? Kardec estava fazendo a codificação, de ter mais coisas mais visíveis, porque precisava para o pessoal conhecer. Mas hoje em dia não deveria ter também nesse sentido de... Porque evolui também, né? No plano espiritual. De estudo também, de uma coisa mais... Que nem você falou, às vezes acaba indo mais para o lado religioso, mas uma coisa mais para evoluir espiritualmente também. Não sei se eu conseguir falar o que eu queria. Quem pode explicar o que a Fernanda falou? Porque eles perguntavam coisas, eles falavam, evocavam mais espíritos em questionamentos mesmo, né? Não só na parte religiosa, mas coisas mais técnicas. É nesse sentido que eu falo, que hoje em dia... Tanto que nesse livro, Céu e Inferno, perceba algum dos espíritos que estão passando a comunicação, como eles tiveram um passamento tranquilo, eles falam, nossa, era uma pessoa boa, ele ajudava, e quer dizer, ele praticava a parte religiosa, e ele se esmerava na parte mais científica, mais técnica, para ele poder evoluir. Mas ele já, para ele, vai ser bom, era como se fosse natural, né? Natural, um hábito. Eu praticar isso é um hábito. É um hábito, eu sei que é o correto. Então, eu tenho que melhorar nesse aspecto. Isso eu tenho que fazer, porque o outro eu tenho que tornar um hábito. É isso. A resposta é efetivamente essa. Mas legal, para a nossa primeira live, encerramos a parte histórica. Agora vai ter uma outra parte também, que eu vou passar para vocês depois, tá? Aí eu vou falar um pouco da época de Kardec e sobre outras coisas
Depois a gente vai falar sobre o planetário, sobre o umbral, sobre as colônias, outras moradas e várias outras coisas, tá? Eu estou dividindo tudo em temas, em tópicos, tá? Para que a gente possa assimilar melhor. Então, hoje foi mais assim, história. Agora o próximo vai ser outros detalhes. E a gente vai chegar a várias conclusões até o final, pode ter certeza. Vai ser bem legal. Beleza? Podemos encerrar? Já vi a carinha de vocês. Vamos, então, pôr uma musiquinha Bem mais aqui. gostoso, né? A ideia é da Cris. Eu acho bem melhor. Eu também acho. Eu acho. Eu acho. Mesmo? Então tá. Vou ter que confessar que a ideia não foi minha, não, que foi da Clau. Então, Parabéns para a Cláudia! A única coisa que não foi boa foi que a Cris não dividiu o pão com ninguém. É. Parabéns para eu a vou Cláudia. dividir a receita com vocês. Valeu, foi ótimo. Foi ótimo, agradeço a ela. Tá bom, agradecer. Tá bom. Sim. Vamos lá, então? Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, sentimentos a Deus, agradecer aos espíritos que se encontram em nossos lares, próximos de nós, que nos ampararam nesses momentos de estudo, incentivaram, inspiraram, que possamos absorver ao máximo tudo que aqui aprendemos e compartilhar com o nosso próximo, que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Que cada um de nós possa absorver esses fluidos e energias da melhor forma possível para a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, que possamos radiar isso para quem convive conosco em nosso lar, trabalho, com os nossos familiares e amigos, aos hospitais, médicos, enfermeiros e doentes, aos que estão em processo de passamento e seus familiares também, ao nosso povo, ao nosso planeta, à espiritualidade. Só temos que agradecer pela oportunidade e por tudo que nos é dado. Sejam provas, expiações, ou tudo de bom e melhor que fazemos ou conquistamos. Somos gratos. E assim, em nome de Deus, de Jesus, do guardião da casa e de todos os espíritos presentes, agradecemos e damos por encerrado nossa primeira live pelo Zoom com o tema reencarnação. Que assim seja e que todos fiquem na paz de Deus. Não tem nem delay, né, pessoal? Nossa, Não, muito amém. Não, né? Esse é bom. Esse aqui é bom, esse aqui é ótimo. Obrigado. Tchau. Beijo a todos. Obrigada, Fiquem com Bom fim Deus. de semana, gente. Saudade. Tchau, Bom fim de semana. Espero que eles Feliz Dia tenham das aqui. Mães para vocês, tá bom? É verdade, né? Tudo de bom. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.